Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, porque aqui são 5h59. Felipe Cop, quem fala aqui. Vamos lá, muito importante a leitura das 25 cartas de Gary Albert. E hoje eu vou fazer para vocês a leitura da carta de número 4, beleza? Vamos lá. Sexta-feira, 11h05 da manhã. 15 de junho de 1984. 15 de junho, data do meu aniversário. 84 eu ainda não tinha nascido. Nasci em 85. Tô gostando, hein? Período bem sugestivo aqui. Então vamos lá. Caro Bond, foi muito bom que todos vocês tenham vindo ontem e me trazido um bolo de aniversário. É bom saber que vocês estão do meu lado e que tem um forte sistema de apoio aqui fora. Espero que todos tenham entendido porque eu quis sair antes das 7h30. Se eu não tivesse saído, quando saí, teria perdido o horário do comissário e não teria conseguido minha reserva de frutas para a semana inteira. Além disso, Doc, meu melhor amigo embora até agora, iria embora na manhã seguinte, que é hoje de manhã. Ele já foi, e eu precisava passar mais tempo com ele. Mas eu realmente agradeço a todos vocês e só queria que soubessem disso. Vamos em frente. Vamos falar ao assunto do físico. Como eu disse ontem, acredito que o melhor físico para um homem é magro e firme, com braços musculosos, fortes. Mas não aquele corpo exagerado, inchado, de levantador de peso. Mas por que eu enfatizo tanto o desenvolvimento dos braços? Existem várias razões. Como disse ontem, um benefício é que simplesmente é muito útil ter muita força nos braços. Eu também disse que o tipo de corpo que venho defendendo é atraente para as mulheres e ganha respeito dos homens. Vamos falar um pouco sobre esse respeito. A primeira coisa que quero dizer é que um corpo gordo, desleixado ou magro e fraco tende a transmitir ao mundo que o dono daquele corpo não tem respeito por si mesmo. A segunda coisa é que animais fortes tendem a atacar animais fracos ou indefesos. Aqui está algo importante para lembrar. Comportamento defensivo convida a ação agressiva. O que isso significa é que, na vida em geral e na prisão em particular, há muito pouca simpatia por um fraco. Tem um cara aqui de quem eu costumava gostar, mas agora ele está começando a me irritar. Das muitas maneiras, ele é um velho simpático, vou escrever mais sobre ele depois. Mas ele está cumprindo uma miserável sentença de 100 dias, ou talvez até menos. E anda por aí arrastando os pés como um escravo de plantação, tentando agradar o velho senhor. O que está acontecendo é simples. Ele está com medo. Agora, isso não é pecado. Deus sabe que eu já senti medo muitas vezes, mas esse cara permanece com medo quando não há necessidade, e isso é muito desagradável de observar. Não entenda mal e comece a se preocupar com esse cara. Eu sou muito gentil com ele e todo mundo aqui também é. Todo mundo pega leve com ele. Este é um lugar muito suave para cumprir pena. E tudo o que eu quero fazer ao descrever o comportamento desse homem para você é mostrar um ponto. O ponto é este. Bond, como você sabe, eu sou uma pessoa não muito violenta. E se esse cara, agindo como um covarde, consegue me irritar, imagine com algum sujeito duro, cruel e sem coração, em uma prisão de verdade, reagiria a ele. Veja bem, esse cara está enviando sinais, e esses sinais dizem: estou com medo, sou fraco, sou fácil, sou vulnerável, e assim por diante. E, infelizmente, nem todo mundo no mundo é gentil ou compreensivo. Alguns homens procuram justamente pessoas assim para atacar. Meu Deus, eu falo demais, não é? Enfim, finalmente chegando ao ponto. O que eu estou tentando dizer é que é muito melhor confiar na sua própria força em vez da compaixão de outra pessoa. E para dizer o óbvio, você precisa ter alguma força para poder confiar nela. Você não pode fingir, pelo menos não é uma boa ideia. Especialmente uma prisão ou em qualquer lugar onde existam ruas perigosas. Você não precisa agir como durão. Você precisa ser forte de verdade. Não me entenda mal. Não estou falando de ser agressivo, machão ou mandão.
Também não estou falando de levantar peso por horas por dia ou conseguir faixa preta em karatê. Você não precisa fazer tudo isso. Uma dureza simples e básica já é suficiente. Veja bem, a maioria dos predadores é muito prática quando escolhe suas vítimas. Vamos encarar a realidade. Se dois caras decidem ir ao parque para assaltar alguém, eles não vão escolher um sujeito grande com aparência dura. Não. Eles vão atrás da vítima que pareça mais fácil. E sabe de uma coisa? Eu acredito que se você pegar dois homens da mesma altura e do mesmo peso e vestir ambos com um terno completo, na maioria das vezes ainda será possível dizer qual dos dois é o mais duro. Quando você se torna forte, não é apenas sua aparência que muda, os seus sinais também mudam. A maneira como você se move, a forma como você se comporta, suas reações aos estímulos externos, tudo isso muda. Então, quero que você comece a ficar forte e autossuficiente. Aliás, li hoje uma frase de John Rockefeller no jornal The Inquirer, que dizia que nada é tão satisfatório quanto a autossuficiência. E eu concordo totalmente. Mas não se confunda. Eu não quero que você se torne um lutador no sentido físico. Eu quero que você se torne um evitador de brigas. E quero que você consiga evitar brigas sem perder sua dignidade. E uma das melhores maneiras de evitar brigas, eu sei que isso parece meio bobo, é ter braços grandes. Já ouviu alguém dizer isto? Caramba, olha o tamanho dos braços daquele cara. Você gostaria de encontrar-lhe um beco escuro? Braços grandes e fortes. Comece a desenvolvê-los agora. Não há desvantagens e há muitos benefícios. Bem, espero que até agora eu já tenha colocado você para fazer suas corridas, desenvolver seus braços e comer mais ou menos corretamente. Partindo desse princípio, vou deixar temporariamente esse assunto e começar a escrever sobre como ganhar dinheiro. Voltaremos a falar de saúde e condicionamento físico mais tarde, mas amanhã começaremos a falar sobre dinheiro. No entanto, agora quero comentar brevemente sobre um dos meus amigos aqui. Ele é negro e anteriormente esteve em San Quintín por atirar em dois policiais de Santa Mônica porque pensou que eles estavam tentando pegar seu estoque de drogas. Ele é um traficante de heroína de Hollywood, tem 55 anos e é realmente um criminoso de carreira. Ele pensou que ia morrer de overdose da heroína que ele tinha vendido a ela. Ele é um sujeito fascinante e talvez falemos sobre ele outra hora. Ontem tiraram um cara das algemas. Encontraram um monte de dinheiro e maconha no armário dele na oficina de Hobbs. Ontem à noite, meu amigo Doc me contou uma história sobre esse sujeito. Parece que alguém o denunciou e também denunciou sua esposa, fazendo com que ela fosse presa. Enfim, por alguma razão, esse cara estava em outra instituição e fazia parte de uma fila de homens algemados e acorrentados quando ele vê o informante. O que ele faz? Peraí, recebi uma mensagem aqui, perdi a linha da leitura, vou de novo. Enfim, por alguma razão esse cara estava em outra instituição e fazia parte de uma fila de homens algemados e acorrentados quando ele vê o informante. O que ele faz? Simples. Ele pega um lápis ou uma caneta, não me lembro, e tenta enfiá-lo no cérebro do informante, esfaqueando o olho dele. No final das contas, ele não matou o informante, mas conseguiu cegá-lo. Enfim, era simplesmente o jeito dele. Vou encerrar por agora. Você está seguindo minhas sugestões? Eu te amo e boa sorte. Com amor, Dad. 7h42 da tarde. Então tá aí, gente. A carta de número 4 de Gary Albert da prisão para o filho. E parece que não, mas ela é cheia de ensinamento, hein? E aí, você tá fazendo sua parte também ou não? Vamos lá, vamos para cima. Eu tô aqui, ó, fazendo as transcrições das minhas cartas de venda, tudo à mão. Vamos que vamos trabalhar, vamos fazer esse negócio acontecer. Um abraço, até mais. Bom, olá,
e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai mergulhar direto no capítulo 4 das famosas Cartas de Boron. É de 15 de junho de 1984. Certo. Isso mesmo. E, olha, para quem já acompanha esse material com a gente, a premissa é super conhecida. O autor, o Gary Halbert, assinando só como pai, ele escreve para o filho dele, o Bond. E escreve de dentro de uma prisão de segurança mínima na Califórnia, o que muda tudo. Muda tudo. Mas, tipo, o que realmente chama atenção logo nessas primeiras linhas dessa carta específica não é aquela brutalidade que a gente espera do sistema carcerário. É, na verdade, a absoluta banalidade do dia a dia que ele descreve ali. É quase perturbador, né? Muito. Ele começa, sabe, relatando uma festa de aniversário, ele agradece o fato da família ter levado um bolo no dia anterior, celebra ter um sistema de apoio lá do lado de fora e... E logo em seguida já emenda, detalhando a preocupação dele em acordar super cedo, às 7h30 da manhã. Exato. E o grande motivo para isso, ele precisava garantir a ida ao economato da prisão, tipo a lojinha deles lá, para comprar o estoque semanal de frutas. Frutas. É fascinante. Sim. E ele até menciona, assim, com saudade, uma despedida do melhor amigo dele lá de dentro, um cara chamado Doc. Eu fiquei muito surpresa com esse tom. E faz sentido você ficar surpresa, porque essa abertura ela cria uma dissonância cognitiva quase imediata em quem está lendo. Sim, parece que ele está de férias. Exatamente. O tom é quase o de alguém descrevendo a rotina num acampamento de verão bem rigoroso ou talvez um retiro espiritual focado em disciplina. Mas essa camada de normalidade focada em frutas e bolos de aniversário, ela serve para demonstrar uma característica muito intrínseca da natureza humana. A adaptação. Adaptação, perfeito. O ser humano normaliza qualquer ecossistema. Laços são criados, rotinas são estabelecidas e, de repente, preocupações supermundanas surgem independentemente de haver cercas de arame farpado e guardas armados ao redor. O ambiente vira o novo normal. E é exatamente essa necessidade extrema de adaptação ao ambiente que serve de combustível para o núcleo da carta. Porque o verniz de tranquilidade dura pouco e a transição para as táticas reais de sobrevivência é bem brusca. É verdade. E essa transição, ela nos leva bem para o cerne da nossa investigação de hoje. Porque o autor, ele subitamente retoma um tópico que ele já vinha martelando com o filho antes, que é uma obsessão quase inabalável pela forma física. Mas não é aquele conselho genérico de pai, tipo, coma vegetais e faça exercícios pela sua saúde. Não, de jeito nenhum. Não se trata de saúde ou longevidade pura e simples. O texto desenha uma visão cirúrgica, muito específica mesmo, sobre o corpo masculino ideal para aquele contexto. Ele recomenda buscar uma estrutura magra, firme, mas com uma ênfase assim totalmente desproporcional em desenvolver braços fortes, braços musculosos. E ele faz uma ressalva importante aí. Faz. Ele avisa que não é para buscar aquele aspecto inchado, sabe, quase paralisado de um fisiculturista profissional. A ideia não é estética, a ideia é utilitária. O que é fascinante aqui é como o texto é muito pragmático ao justificar essa busca pela musculatura. Ele elenca 3 pilares para isso. Quais seriam os 3? O primeiro é a força utilitária mesmo, que é a capacidade mecânica de lidar com os atritos normais do mundo físico. O segundo pilar é a atração, puramente a biologia básica da seleção de parceiros. Mas o terceiro motivo, e preste atenção nisso, é o que ancora toda a filosofia de sobrevivência dele: o respeito. O respeito dos outros homens. Exato. O respeito exigido e imposto aos outros homens que compartilham aquele mesmo espaço confinado. O argumento central dele é que um corpo negligenciado, seja por estar muito acima do peso ou por uma magreza extrema, ele funciona como uma placa de neon transmitindo uma mensagem contínua. Uma placa dizendo que a pessoa não se respeita. Perfeito. A mensagem clara de que aquele indivíduo não tem o menor respeito próprio. E o raciocínio é muito lógico, né? Se um indivíduo demonstra, através do próprio corpo, que não respeita a sua própria integridade física, por qual motivo um predador em potencial deveria respeitar? O autor expõe uma verdade biológica muito crua aí. Animais fortes gravitam em direção à predação de animais fracos ou indefesos. É a lei da selva. E trazendo essa lógica para fora dos muros da prisão, para o nosso mundo, para o mundo corporativo, ou para as ruas de uma metrópole moderna hoje em dia,
a dinâmica continua assustadoramente a mesma. A forma como uma pessoa se apresenta fisicamente dita as premissas imediatas que o resto do mundo vai formular sobre o valor, a disciplina e a capacidade de retaliação dessa pessoa. É uma negociação silenciosa de status. E ela acontece em frações de segundo. Frações de segundo. Certo, e isso nos leva a precisar desvendar a regra de ouro do texto. A regra central que o autor faz questão de colocar em letras maiúsculas. Para cravar a ideia na cabeça do filho. Sim. Ele escreve assim: comportamento defensivo convida à ação agressiva. Comportamento defensivo convida à ação agressiva. Ele deixa muito claro que a simpatia dedicada aos fracos beira o zero. E a história que ele escolhe para ilustrar isso é a daquele prisioneiro mais velho. Nossa, o caso desse senhor é um estudo de caso perfeito sobre a emissão errada de sinais no ecossistema errado. Demais. O relato diz que esse homem estava cumprindo uma pena que, para os padrões de lá, era irrisória. Algo em torno de 100 dias apenas. Uma passagem super rápida. Que esse senhor passa os dias arrastando os pés pelos corredores, demonstrando uma urgência quase patológica em agradar a todo mundo. Ele fica mendigando aprovação com cada gesto. E o mais interessante é a confissão que o Halbert faz para o filho. A irritação dele. Isso. Ele admite que esse comportamento submisso passa a irritar ele profundamente. E não por ele ser sádico ou maldoso, mas pela irracionalidade da coisa toda. O velhinho vive num pânico crônico, num ambiente que, pelo menos naquele momento, estava super tranquilo. Ninguém estava ameaçando ele diretamente. Ninguém. Mas ele continuava se portando como uma presa encurralada, encolhendo os ombros. Qual a conclusão? Ele pensa, se um comportamento tão covarde consegue despertar irritação e desprezo em mim, que sou uma pessoa pacífica, qual seria o gatilho acionado na mente de um verdadeiro predador? Nossa, verdade. Um criminoso habituado à violência não sentiria irritação. Ele sentiria o cheiro da oportunidade. O prisioneiro assustado, ao tentar desesperadamente evitar conflitos, mostrando que é fraco, está na verdade atraindo o caos. Ele pisca como um farol de vulnerabilidade máxima. É o paradoxo da submissão. A tentativa de apaziguamento é o que gera o ataque. O predador, não importa se é humano ou animal, ele não tem interesse em lutas justas, num duelo honrado. O objetivo é sempre a refeição mais fácil, com o menor risco de lesão possível. Como o exemplo dos 2 assaltantes no parque. Exato. O texto traz esse cenário de 2 assaltantes escolhendo uma vítima à noite num parque. A escolha nunca vai cair sobre a pessoa que caminha de forma altiva, ocupando espaço, parecendo capaz de resistir. Os radares deles se voltam na hora para a pessoa que caminha de cabeça baixa, ombros encolhidos e olhar assustado. A projeção de fraqueza é o maior imã para a agressão. O que culmina em uma das lições mais duras transmitidas na carta. A confiança na própria força deve sempre suplantar a esperança na compaixão alheia. Terceirizar a segurança pessoal, achando que o ambiente vai ser gentil por pura obrigação moral, é um erro de cálculo fatal. E para confiar na própria força, o pré-requisito é óbvio, né? Tem que ter alguma força de verdade. Sim, ele até cita o John D. Rockefeller, uma frase que ele leu naquele mesmo dia no jornal. Ah, eu lembro dessa. Nada é tão satisfatório quanto a autossuficiência. Perfeito. E essa autossuficiência vai muito além do dinheiro no banco. Nesse contexto da prisão, ela é visceral. O texto alerta que é impossível fingir força. Adotar uma postura de durão num ambiente de alto risco sem ter o suporte físico e mental para bancar isso quando for testado é a receita para o desastre. O blefe sempre cai. Sempre cai. Mas aí tem um ponto de equilíbrio crucial que eu achei genial. Ele não exige que o filho vire um mestre em karatê ou dedique a vida ao levantamento de peso olímpico. A meta é alcançar uma dureza simples e básica, uma base física sólida o suficiente para mudar a forma como a pessoa habita o próprio corpo. E a prova de que essa dureza básica vai além do tamanho do músculo está naquele experimento mental fascinante que ele propõe. O teste do terno. Eu adorei essa parte. Conta para quem está ouvindo como é. O experimento sugere o seguinte: você pega 2 homens com exatamente a mesma altura e o mesmo peso e veste os 2 com ternos completos, de corte idêntico, cobrindo qualquer definição muscular que eles tenham. A premissa é que, mesmo assim,
Qualquer observador atento ainda seria capaz de apontar qual dos dois é o mais forte fisicamente e o mais autossuficiente. Porque o terno esconde a musculatura, mas não esconde a propriocepção. Consciente. É a forma como os pés se ancoram no chão, como a coluna sustenta a cabeça sem esforço, é a fluidez do movimento e o espaço que a pessoa ocupa na sala. E tem a reatividade também. Como assim? Diante de um barulho alto, tipo uma porta batendo ou um esbarrão, a pessoa forte reage com calma contida. Já a pessoa cronicamente assustada e fraca reage com um sobressalto, ela se retrai na hora e mostra atenção. E esses microsinais são captados por todo mundo o tempo inteiro. E aqui é que a coisa fica realmente interessante sobre o verdadeiro propósito dessa dureza. Falar sobre ter braços grandes não é sobre criar um gladiador louco por briga. O autor é explícito em dizer que não quer que o filho seja um brigão crônico que busca confusão para provar a masculinidade. O objetivo final, paradoxalmente, é a paz. É formar o que ele chama de um evitador de brigas. Alguém que transita por ambientes hostis, evitando o conflito, mas mantendo a dignidade. O tamanho dos braços funciona como pura dissuasão visual. É a analogia das ogivas nucleares na Guerra Fria. O arsenal não era feito para ser detonado, mas para garantir que o outro lado jamais considerasse atacar. A posse da força extrema garante que ela não precise ser usada. O cérebro do predador faz o cálculo de risco, vê um cara de braços imensos e decide que o custo do ataque seria muito alto, mudando de alvo na mesma hora. A biologia falando mais alto que a civilização. E aí, quando o leitor está absorvendo toda essa lógica super pragmática, a carta sofre uma ruptura de tom muito drástica. Uma mudança brutal mesmo. Ele promete falar sobre ganhar dinheiro na próxima carta, mas antes de encerrar, ele oferece um vislumbre sem nenhum filtro das pessoas com quem ele convive ali. Aqueles mesmos caras que no começo pareciam só colegas comendo bolo de aniversário. O verniz da normalidade vai pro ralo. Vai pro ralo totalmente. Ele descreve um dos companheiros, um homem negro de 55 anos, que era traficante de heroína em Hollywood e criminoso de carreira. E o motivo da prisão dele, ele atirou em 2 policiais em Santa Mônica. E não foi num confronto direto planejado. Foi pura paranoia. Ele achou que os policiais queriam roubar as drogas dele. E ainda vivia com a paranoia de que uma cliente ia morrer de overdose com a heroína que ele vendeu. Sim. E o mais bizarro é o autor chamar esse cara de, entre aspas, um sujeito fascinante, com a maior naturalidade do mundo. A normalização do absurdo. E o catálogo de personagens não para aí. Tem a história do segundo prisioneiro. Ah, o cara do armário de hobbies. Esse mesmo. Um homem que operava um esquema de esconder maconha e dinheiro no armário da oficina da prisão. O esquema caiu porque um informante denunciou a operação. Isso gerou um efeito dominó, que acabou com a esposa desse homem sendo presa do lado de fora. E a retaliação a essa traição foi testemunhada pelo próprio amigo do autor, o Doc. Relata essa cena para nossa audiência, por favor. É pesado. O homem denunciado estava sendo transferido, algemado e acorrentado a outros presos numa fila, com a mobilidade quase zero. De repente, ele vê o informante que causou a prisão da esposa dele. Mesmo acorrentado, a reação é fulminante. Ele saca um lápis ou uma caneta, o texto não especifica, e tenta cravar o objeto direto no cérebro do informante, através do olho. Uma tentativa de execução sumária no meio da fila. Sim, ele não conseguiu matar, mas acabou cegando o olho do informante para sempre. A brutalidade é inegável. Mas o detalhe que realmente amarra todas as lições de sobrevivência da carta é a justificativa do autor para essa tentativa de assassinato. Ele não se mostra horrorizado? Não, nenhuma indignação moral. Ele encerra a história com uma frase assustadoramente casual. Ele diz: era simplesmente o jeito dele. Era simplesmente o jeito dele. Caramba! Ele trata a tentativa de lobotomizar um ser humano com material de escritório como um traço de personalidade, tipo comentar que alguém detesta dias chuvosos. Essa aceitação fria da ultraviolência recontextualiza tudo. Todo papo exaustivo sobre braços grandes e linguagem corporal perde qualquer traço de vaidade estética. É tática de sobrevivência pura e urgente. Porque o ecossistema exige. Ele não está num escritório. Ele está no epicentro de um lugar onde a violência letal e imprevisível é o padrão.
Quando se convive com homens dispostos a atirar em policiais por paranoia ou cegar informantes acorrentados, demonstrar aquela vulnerabilidade do velhinho arrastando o pé é assinar a própria sentença. Comportamento defensivo não é só um convite à ação agressiva ali. É um convite ao extermínio. A força ostensiva é a única linguagem que eles entendem. Então, o que a nossa análise de hoje sobre essas fontes nos mostra? Mostra uma lição profunda sobre a constante avaliação de risco que o nosso cérebro faz. O princípio de que a aparência de força e a genuína autossuficiência são o nosso escudo primordial em qualquer cenário. A intensidade do perigo muda, o contexto se altera, mas o mecanismo de leitura social é o mesmo, na rua, na prisão ou numa negociação agressiva no escritório. Predadores sempre buscam a presa que sinaliza fraqueza. A forma como nos portamos dita como o mundo nos trata. E depositar nossa segurança na expectativa de que os outros terão compaixão é uma aposta de alto risco. A sobrevivência, em qualquer nível, não pode ser terceirizada. Construir essa força não é opção para ambiciosos, é um dever para quem não quer ser vítima das circunstâncias. E isso levanta uma questão importante, uma reflexão para encerrarmos. Qual seria? No mundo físico da década de 80, descrito pelo Halbert, ter braços grandes era um mecanismo perfeito de dissuasão. Mas hoje, considerando o nosso mundo hiperconectado, onde as batalhas de dominação migraram para ambientes corporativos fechados e para a arena digital das redes sociais, a natureza do conflito mudou. O instinto do predador é o mesmo, mas a força precisou se adaptar. Exato. Se os braços grandes eram o escudo definitivo lá nos anos 80, qual é o equivalente exato a esses braços grandes na dinâmica profissional e digital de hoje? Qual é a musculatura psicológica ou a postura de autoridade que precisamos desenvolver para garantir que os predadores modernos recuem antes mesmo de iniciar o ataque? Fica aí o pensamento provocativo para explorar. Uma excelente reflexão. Muito assunto para pensar. É isso por hoje. Obrigada a todos que nos acompanharam. Até o nosso próximo mergulho profundo.